hoje, para falar sobre a promessa de restauração, nós convidamos nosso querido presbítero Eduardo Teruia. Muito bom dia, presbítero. Bom dia, Lídia. É uma satisfação muito grande, né, poder falar de um tema tão importante, né, para a vida do cristão. Um privilégio para mim. Obrigado pelo convite. Saúdo a todos que estão nos acompanhando nessa manhã. E a promessa de restauração, né, presbítero? Que bênção, as promessas de Deus, né? Como é gostoso a gente ter isso para a vida, né? Sim, nós precisamos, na verdade, né, dessas promessas e crer nas promessas, porque o nosso Deus, ele é um Deus de promessas desde o início do relacionamento dele com o homem. Né? Então, ele já fez promessas, e mesmo depois da queda, né, vem a promessa logo em seguida, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando ele fala que ele enviará um Messias, né, o descendente da mulher, né, que vai esmagar a cabeça da serpente e vai, portanto, restaurar, né, a comunhão entre o Deus e o homem. Então, você percebe assim que tudo que está relacionado na Bíblia, de alguma forma, né, esse tema, a restauração, ele é um tema crucial. Eu diria até, assim, a vinda de Jesus Cristo é o ápice dessa restauração. É verdade. Nossa, presbítero, nossa, surgiram tantas perguntas aqui que eu não sabia qual que eu fazia primeiro, assim, mas eu queria que o senhor nos falasse um pouco do contexto dessa promessa, qual a importância da gente pensar nessa promessa que talvez seja, como o senhor muito bem colocou, o ápice das promessas, né? Sim. É interessante esse texto, né, que nos foi proposto hoje para falar de restauração. Eu acho um texto absolutamente maravilhoso, que está lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Né? Você já leu, mas eu tomo aqui a liberdade Por de reler, favor. né, que diz assim: "E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram." É tão bonito isso porque, primeiro, ele fala aqui de um acontecimento nas nossas vidas que é, assim, eu acho que é uma dor assim terrível. Acho que é a pior. Que é a perda, né, de pessoas queridas. E já disseram, né, que a morte ela é algo estúpido na nossa vida, porque ela acaba com todos os seus relacionamentos, acaba com tudo que você construiu ao longo da vida, né? Então, tudo aquilo que você estudou, tudo aquilo que você acumulou de conhecimento, de repente isso cessa na morte, né? Você vai embora, ou entes queridos vão embora, e fica aquela falta, aquela dor, aquele vazio, né? Que assim, realmente é algo que não deveria existir. E é interessante que assim, o próprio Deus, essa é a nossa opinião, certo? Exatamente. De seres humanos, né? Mas essa é a opinião de Deus também. Porque a morte ela não existia antes do pecado, antes da queda. Ela é algo que é introduzido por conta da queda. Né? Então, a opinião de Deus também vai nessa direção. A morte não deveria existir. Não deveria existir. E essa promessa é a promessa de Deus, né, final, aqui em Apocalipse 21. Né? Todo mundo gosta do livro de Apocalipse só quando chega aqui no 21. Né? O novo céu e a nova terra, né? Antes disso, o pessoal fica extremamente, assim, até com arrepios quando lê o livro, né? Até por um problema de má interpretação, né? Desse simbolismo que tem no livro. Né? Então, se tem uma ideia um pouco errada aí, que o livro ele é tenebroso, ele é um livro escabroso, quando, na verdade, é um livro que fala da restauração. E essa questão aqui, específica do versículo 4, ele vai falar justamente que a morte não vai existir mais. E nesse mundo restaurado, né, não vai haver mais essa dor da separação. Eu acho interessante essa questão da morte, porque mesmo nós, talvez no dia mais feliz da vida, que um dos dias mais felizes, né, o dia do casamento, nós somos lembrados, né, na cerimônia, né, da morte. Ou seja, é uma união até que a morte os separe. Né? Então, a morte vai causar essa separação, essa dor. E você vê aqui que Deus ele simplesmente encerra com esse ciclo de morte. Né?
É verdade. Como essa promessa pode nos dar esperança, né, presbítero? O senhor falou uma coisa muito bem colocada, que uma vez até um pastor comentou comigo que a morte, ela a sensação, o sabor de quando alguma pessoa parte é a sensação do pecado. Porque fala que o pecado leva à morte, né? Então é esse rompimento, essa ruptura que nós não fomos criados para viver, né? Entre aspas, né? O plano inicial era outro, né? Que o pecado rompeu. Então, um experimento muito. Perfeita essa comparação que o senhor fez. É um experimento muito profundo do que é a realidade do pecado, né? O salário do pecado é a morte, né? É. Como diz as Escrituras. É, exatamente. E essa é muito interessante. E como essa promessa, gente, estou impressionada. Eu não tinha olhado por esse lado. Como essa promessa de restauração, ela tira e devolve isso, né? E muita esperança, muita esperança. Tem alguma coisa mais que o senhor gostaria de colocar de como esse versículo pode nos dar esperança? Sim, na verdade, dá muito, infinitas, é muito rico, né? É. Porque, assim, se a gente for avaliar aqui ou estudar melhor esse versículo, é interessante que eu gosto que Deus ele fala de detalhes, ou seja, o quanto nós choramos quando nós perdemos alguém. Eu acho que nesse momento tão difícil de pandemia, as pessoas, elas não só estão perdendo pessoas que amam, mas elas também estão com medo da morte. Sim. E pessoas choraram ou pelo medo ou pelo fato efetivo da perda, né? Uhum. E perceber que Deus vai enxugar dos olhos toda lágrima, né? Porque já não vai haver pranto, nem luto, nem dor. E aí ele termina falando assim, porque as primeiras coisas passaram. Ou seja, esse período em que nós vivemos, Cristo já é vitorioso, né? Porque ele já morreu na cruz, certo? E ele já venceu Satanás. Mas perceba que até a volta dele, né, quando ele vai restaurar essa criação, nós ainda vivemos num mundo caído. Né? Só que agora, essa vitória de Cristo permite que o evangelho dele, que restaura a comunhão de pessoas, de pecadores, né, com Deus, isso agora é possível. Isso. Então, nós podemos sim viver agora, né, uma vida nova, restaurada, já aqui. Espiritualmente, porque nós temos acesso agora ao nosso Deus, né, de uma forma plena aqui. E quando Cristo voltar, ele vai consumar todas essas coisas. Então, eu gosto muito desse versículo porque ele se concentra nessa questão da morte, mas se a gente lê o restante do contexto, você vai perceber que essa restauração é muito maior. É verdade. Como é gostoso de ver a graça de Deus, né? A gente vive a glória, a gente desfruta da graça de Deus nos dias de hoje. E era isso que eu ia perguntar, né? Como que a gente pode viver agora, sendo que... Porque assim, quando acontece alguma coisa muito forte, que nem a gente perde alguém querido, né? Alguém que a gente ama, é como se quisesse que Jesus voltasse logo, e aí você não vê mais. Só que Deus é tão bom. Hoje de manhã eu li o devocional do Spurgeon, que fala que quando você está em situações difíceis, é como se ele põe a provação numa balança, e do outro lado o consolo, o conforto dele. Ele não deixa passar sem te dar a medida exata do consolo, do conforto, né? E aí você vê que a vida tem graça, que vale a pena, mesmo com essas situações mais terríveis da nossa vida, você consegue viver, desfrutar da graça, da glória de Deus manifestada aqui, se alegrar de novo, viver a vida, né? Tem propósito, né? E eterno, não acaba aqui. Então, que esperança boa, né, presbítero? Que isso pode nos trazer, que nos traz. E assim, nós somos felizes porque nós temos essa promessa gloriosa que um dia nós estaremos face a face com Cristo, né, e viveremos por toda a eternidade, assim. Você me perguntou uma coisa interessante, né? Como a gente pode viver aqui, né? Essa promessa maravilhosa. Eu sempre gosto de dizer que o segredo da vida cristã é você, sabendo disso, que um dia nós estaremos face a face com Deus. Isso já é uma verdade, é uma promessa, Deus vai cumprir, porque Ele cumpre todas as promessas, né? Por mais difíceis que elas sejam, Ele vai cumprir, né? Então, se nós crermos nisso, nós já temos hoje acesso a Deus por meio de Cristo. O segredo de uma vida cristã mais plena é, de fato, você entender isso e você já tentar desfrutar disso agora. Porque,
Veja bem, nós já estamos na presença de Deus. Né? Quando a gente lê Apocalipse, no Novo Céu e Nova Terra, a gente vai entender que Deus vai ser tudo para nós. Não haverá mais casamento, não haverá mais morte, não haverá... Né? A minha esposa particularmente fica triste com essa acho que casamento. Todas né? as esposas. Mas, enfim, como diz, né, o próprio apóstolo Paulo fala isso, mas eu acho que a grande questão é que se nós conseguirmos viver hoje, já na presença de Deus, porque nós estamos na presença de Deus, mas se Deus já for tudo para a gente hoje, a gente conseguir, enfim, assim, nós somos muito apegados a esse mundo. Né? Se nós conseguirmos gradativamente, crescendo espiritualmente, nos desapegarmos, né? Eu não gosto muito desse termo porque parece algo meio, sei lá, de outras religiões orientais. Tá? Sim. Mas é um fato que isso existe. Nós somos egoístas porque nós queremos as coisas desse mundo para nós. Né? Talvez, se nós fôssemos mais cristocêntricos, né, nós nos dedicaríamos ao Senhor, a obedecê-lo, a nos alegrarmos nele, a que ele seja de fato aquele ser que completa as nossas vidas, que dá sentido, né, que controla todas as coisas e, portanto, eu posso descansar nele. Né? E mesmo nas coisas ruins, saber que ele está conosco, ele não está indiferente, ele nos ama ainda assim, né? Ter essa confiança, já viver isso, faz com que você tenha uma vida cristã superlativa. Uma vida superlativa. Né? E é a questão do contentamento, né? Contentamento. Leu aqui o versículo 4, que fala dessa restauração, mas ele está falando especificamente aqui do assunto da morte. Mas se nós pegarmos aqui um pouquinho antes, né, a partir do versículo 1, diz assim, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus e Deus mesmo estará com eles. E aí vem, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Então, criação, quando Cristo voltar. Isso é maravilhoso, por quê? Porque mostra que Deus ele tem poder para pegar algo que está absolutamente destruído, e eu não preciso ir muito longe, né? Esse mundo está destruído pelo pecado. Né? Mas ele consegue, mesmo nesse mundo talvez
sem esperança, aos olhos humanos, ele consegue transformar isso em algo que é maravilhoso, um novo céu e nova terra, uma nova criação. Né? E por que eu estou chegando tão longe para responder a sua pergunta? Né? Bom. Porque se Deus pode fazer isso com a criação, ele pode fazer isso com a sua vida, com a minha vida, com a vida daquele que é o mais errado, exatamente, se acha o mais indigno, né? O pior pecador. Sabe? Verdade. A pessoa totalmente sem esperança, largada pela sua família, pelos seus entes queridos, rejeitado pela sociedade, mas Deus pode restaurar. Exatamente. E é interessantíssimo, presbítero, porque a gente falou no começo, mostramos até vídeo das experiências com Deus, e quando a gente tem uma experiência com Deus, a gente quer mais disso. A gente fala, uou, eu acho que a melhor experiência do ser humano, indescritivelmente, é uma experiência com Deus. Tem uma frase no mundo que fala que enquanto a vida é esperança, né? E eu acredito que para Deus é isso, não há nada impossível para Deus, e como isso pode nos trazer esperança para o dia a dia, né? Sim, sim, totalmente. E mais que isso, toda vez que eu olho para alguém que se acha assim, fala assim, não, eu sou muito errado, para mim não tem mais jeito. Deus gosta desse também, né? Quando eu leio Apocalipse 21, né, eu falo assim, Deus pode. Pode. Ele pode tudo. Tudo. E ele trouxe tudo, né, veio a existir a partir da palavra, do poder da palavra, né? Absolutamente do nada. Então ele pode restaurar. Exatamente. E uma coisa que a gente já comentou aqui, que eu acho interessante, que ontem nós falamos sobre a promessa de provisão, né? E o senhor você colocou muito bem colocado, lá na frente. Eu brinquei ontem com o pastor César, Paulo Sérgio, que Deus guardou a melhor parte lá para frente, né? Ele falou, mas já tem a melhor parte aqui também, né? Sim. Mas é que eu falei a melhor parte na minha visão de sem pecado, sem choro, sem lágrima, que é melhor do que essa luta da carne com o espírito aqui, né? Sim. E aí, como é interessante a gente ver que dá para ser feliz agora e Deus está conosco nos cuidando, mesmo com essa luta da carne com o espírito, nas provações, Ele vem com a graça, enfim, mas eu vi uma frase sobre santidade, que se a gente não tem prazer na santidade aqui, a gente não vai ter prazer lá na frente, né? Porque, na verdade, a santidade é essa sua relação, né, de você levar Deus a sério e obedecê-lo, abandonar hábitos antigos e você, portanto, se despojar do velho homem e se revestir do novo homem, né? Se isso não é importante na sua agenda hoje, talvez você não tenha entendido ainda muita coisa que Cristo falou. Boa. Então talvez você não esteja seguindo. Né? Isso é preocupante, porque, primeiro, será que houve mesmo o novo nascimento? Será que houve esse encontro com Jesus, essa experiência maravilhosa? Né? Verdade. Ou houve, porque não nos cabe também ficar julgando pessoas. Porém, essa pessoa ela está absolutamente desorientada e é por isso que o discipulado é tão importante. Alguém precisa pegar aquele bebê espiritual e cuidar desse bebê, ensinar coisas novas, né? Porque é uma nova cultura agora. Até que ela cresça, se torne alguém que pode consumir alimento sólido, ganhe maturidade e comece a cuidar de outros bebês espirituais. Esse é o nosso papel, né? E aí que está a ligação, não é querer julgar, mas é querer ajudar, né? Eu acho que a motivação tem que estar correta no coração em relação a isso. Eu falei de santidade, não é o tema de hoje, mas é porque me lembrou das promessas de Deus e as promessas. Qual a ligação que o senhor faria de santidade com as promessas de Deus? Essa não estava no roteiro. Mas eu gosto disso. Eu acho que a santidade, que é você cada vez mais se separar, né, para Deus, você se dedicar a Deus, porque ser santo é isso, né? Ser santo é ser separado. Então a santidade é quando você vai sendo mais separado, você vai trabalhando para isso, né? E você vai sendo mais santificado, ou seja, cada vez mais separado, mais parecido com Jesus Cristo, no caráter de Jesus, as virtudes de Jesus. E eu vejo que, assim, quanto mais você crê em Jesus, mais você crê nas promessas dele.
E mais você vive as E mais promessas você dele. vive as promessas, porque você medita nas promessas. Então, é isso que a gente começou falando, né? Nós temos que não ler as promessas apenas. Deus fala que não é para você ler a Bíblia, fala que é para você meditar na palavra. Né? Meditar ora, o que isso tudo que Deus está falando aqui em Novo Céu, Nova Terra, como que eu me aproprio disso para hoje? Ah, tá, é bonito isso porque vai acontecer quando Jesus voltar. Nós podemos falar... Maranata, né? Vem Senhor Jesus. Mas Jesus tem a hora dele para ele vir e restaurar todas as coisas. E eu vou ficar ali de braços cruzados? Não. Né? Eu creio nessas promessas, essas promessas elas restauram a minha esperança todos os dias. Elas me dão esperança que eu posso pregar para alguém absolutamente destruído, desprezado, que até eu mesmo possa achar isso, sendo bem sincero, né? Sim. Mas se eu pregar, Deus pode fazer algo maravilhoso. Pode converter a pessoa, pode restaurar a vida dessa pessoa. Essa pessoa pode se tornar uma bênção. Pode ser alguém, inclusive, que Deus vai usar tremendamente. Sabe, eu gosto muito de pensar nisso, que está atrelado a essa promessa de restauração. Que talvez aquela pessoa mais desprezada, se eu pregar para ela, Deus vai agir tão poderosamente que essa pessoa pode se tornar alguém importante para a igreja. E sabe, essa pode parecer uma certa ingenuidade minha, mas eu me identifico com essa história. É uma expectativa que eu tenho sempre, de investir na vida de pessoas. Sim, né? que lindo, não para que eu fale assim, olha, foi o Teruya que fez ali o discipulado dessa pessoa. Não, porque eu creio que assim, Deus ele pode agir de uma forma tão maravilhosa e me surpreender. Até porque quem tem essa sede genuína, presbítero, é muito distante de chegar a se achar alguma coisa. Quem tem essa sede genuína por almas já está num ponto de se quebrantar e de saber que é o Senhor que faz. Eu acho que quando essa sede por almas ela vem forte, já está distante de achar que é a gente que faz alguma coisa, né? Espero que sim. Era para ser assim, né? Né? É verdade. Às vezes não vem atrelado uma coisa com a outra, infelizmente, mas você tem toda a razão. Quando nós temos assim, misericórdia das pessoas, amor pelo perdido, né? E vamos atrás e gastamos nossa vida, nosso tempo, as nossas atenções, nosso tempo em oração, em jejum, muitas vezes, por algum problema muito difícil, por alguém que está passando por um momento muito difícil. Né? Então, esse gastar a sua vida, a beleza disso, para mim, reside principalmente nessa crença de que vale a pena, de que eu não posso nada, eu não tenho absolutamente nenhum mérito nisso, apenas o privilégio de observar o agir de Deus restaurando alguém. É verdade, é verdade. Presbítero, eu estou vendo aqui, gente, ficou um pouquinho, deu uma queda no som, mas depois, se perder um pedacinho por causa do som, depois vai na íntegra essa entrevista no canal do YouTube, aí você pode voltar lá e ver. Agora, presbítero, o papo tá bom, eu quero só falar uma coisa, rapidinho, a gente vai continuar e tem umas perguntas interessantes logo mais. Eu só quero dar um recado especial aqui para quem está assistindo a gente, que é um recado que pode aí colorir, dar um sentido novo à sua vida, isso aí. O que eu quero falar para você é de uma novidade, uma super novidade para você que ama decoração e está à procura de uma tinta de qualidade. Se você está pensando em dar um novo visual para sua casa, as tintas da Quali-Vinil são indispensáveis na sua lista. Nunca foi tão fácil personalizar as cores da sua casa, do seu quarto e, por que não, da sua igreja, dar aquele toque especial na sala das crianças, na sala de EBD, enfim, qualquer ambiente que você deseja dar um toque novo, a Quali-Vinil pode deixar do jeitinho que você sempre imaginou. E além de uma excelente tinta de qualidade, as tintas da Quali-Vinil, elas estão em todos os lugares e os produtos com certeza estão disponíveis numa loja bem pertinho de você. Então a dica de hoje, inspire-se, transforme, decore, use Quali-Vinil, uma tinta
querida e com qualidade e que pode fazer diferença aí no seu lugar. E também a gente sabe que os irmãos da Qualive News querem abençoar a vida de pessoas. Daqui a pouco mais a gente vai vir com um sorteio aí, quem sabe para dar aquela renovada na sua igreja, na sua casa, enfim, fique de olho aí que a gente está caminhando junto. Então, dica de hoje para você dar aquela renovada na sua casa, em qualquer ambiente. Agora vamos continuar falando de promessa, presbítero, muito bom, né? Que assunto bom, hein? Sim. Eu tô aqui, eu não sei se as pessoas que estão assistindo agora já acompanharam nos outros dias, mas assim, como uma coisa liga a outra, né? A gente falou de promessa de provisão, de segurança, mês de fevereiro inteiro a gente vai falar. E como é interessante, o senhor falou, você falou de meditar também, o pastor Arival falou na segunda-feira, de quando a gente medita é igual... O boi, a vaca, quando ele se alimenta, aquilo o organismo não absorve os nutrientes necessários quando ele engole. Ele precisa ruminar, que ele fez a comparação de meditar, né? E eu gostei de lembrar disso porque isso vale para todas as promessas, né? A gente precisa meditar também. A gente fala aqui, mas e como isso é importante também. Uhum. Mas a pergunta agora, a gente falou de como muda a nossa vida, de como faz diferença na nossa vida aqui, depois, mas o que essa promessa revela sobre Deus, pastor? Presbítero. Bom, obrigado pelo pastor. Né, já Sim. Prega. eu valorizo muito isso, mas assim, eu não tenho chamado para ser pastor. Né? Mas que Deus fala como feliz. Usa muitos pastores, Deus te usa como ele usa muitos pastores, eu não tenho dúvidas. Graças a Deus, estou muito feliz aqui exercendo o papel de presbítero, né? Essa responsabilidade. Sim, que é grandíssima, é uma responsabilidade. Privilégio. Bom, o que essa promessa de restauração ela revela sobre Deus? Primeiro, que Deus é um Deus de restauração. Se você for ver ao longo de toda a Bíblia, primeiro, o objetivo de Deus enviando Jesus é para cumprir uma promessa de restauração, não é? Restauração do nosso relacionamento com o Pai. E agora nós podemos desfrutar de todo o restante das promessas de Deus. Também nós observamos que ao longo de todo o Antigo Testamento tem aquela relação sempre conturbada, né, de Israel com Deus. Não porque Deus seja conturbado, porque Israel é pecador. Né? E Deus sempre indo atrás de Israel, tendo misericórdia, paciência tremenda, né? Imagina ali aquele povo no deserto, murmurando, mesmo recebendo bênção atrás de bênção, tendo visto Deus abrir o mar vermelho e eles passarem a pés enxutos, ou seja, eles viram coisas sobrenaturais que nós não vimos, e mesmo assim, para você ver o tamanho da incredulidade do ser humano. Né? Aquilo eu não atribuo apenas a Israel, eu atribuo a mim. Uhum. Eu sou incrédulo, somos todos Israel. Né? Hashtag, né? E idólatras também, né? Então, só que o que acontece? A gente tem que justamente vigiar e orar, né? Para não ceder a essas tentações, né? Dessa incredulidade. Mas eu quero dizer que Deus, ele é o Deus que sempre foi atrás de Israel. Ele puxa de volta, né? Puxa de volta, ele restaura. Né? Ele fez isso na época do reino dividido, quando foram restauradas, né, o altar de Deus, a palavra de Deus durante os reinados aí dos reis, né, Asa, Josafá, ou seja, houve um período de restauração nessa época do reino dividido, que era uma época de muita rebelião contra Deus. Então, mesmo quando nós nos rebelamos, Deus ainda vem atrás da gente com misericórdia, com amor. Então, o que isso revela? Revela, primeiro, que Deus é o autor da restauração, porque é Ele que vem atrás de nós. Ai, que lindo isso. Né? Ele não desiste da gente, Ele não nos joga no lixo. Pelo contrário, Ele faz algo espetacular. Ele pega algo absolutamente sem graça, assim, absolutamente destruído, rejeitado, e ele transforma em uma pessoa que o adora, que é bênção na vida de outras pessoas, uma pessoa que vai fazer diferença no meio onde ela estiver, que ela vai pregar a palavra, vai discipular, vai amar, vai cuidar, vai fazer uma ligação, vai gastar o tempo dela com oração, com jejum, enfim, com aquilo que abençoa os outros. Né? Às vezes é só sentar e ouvir, né?
Nossa, que coisa linda. Se terminasse aqui o programa, eu já estaria assim, só, eu queria sentar e ficar só meditando, assim. Deus é o autor da restauração. Que coisa linda, presbítero. Como revela de Deus, né? Como revela. Eu estou aqui querendo meditar nisso, mas vou continuar, vou perguntar. Falando em meditar, presbítero, que coisa linda isso. Quais os momentos que você indica no dia para meditar sobre essa? Em que momento a gente pode parar e meditar? Como é que Sim. funciona isso? A Lídia fica tentando falar senhor, porque, assim, ela me chama de senhor e eu falo, Lídia, pode me chamar de você, né? Assim, Que mas enfim, é lá do sul isso, vem lá, é senhor, senhora, é pessoa casada, claro, né? claro, Tem, claro. Não, eu entendo. É que a gente aqui faz, até rompe aí com esses protocolos que eu acho que são importantes e muitas vezes eu chamo os pastores de senhor, né? Tem um certo respeito e um tratamento. Obrigado pela explicação, até para entender, né? Porque eu fico aqui, senhor, você, porque uma vez falaram, acho um absurdo falar para o pastor você, e eu falei, nossa, é verdade, eu não estava chamando o pastor de senhor, né? Enfim, tem pessoas que não gostam, então essa liberdade é muito boa, né, presbítero? Eu, por exemplo... Que legal o senhor falar disso. Você falar disso, obrigada. Assim, eu já te dei essa liberdade, né? Mas, por exemplo, quando eu vou orar, eu até... fazendo uma parte aqui, né? Eu não consigo chamar Deus de você. Não consigo. Deus, você, não. O Senhor, porque primeiro que está na palavra. Né? É uma forma de respeito, Senhor, né? Eu tenho então, isso. eu acho isso importante. E, tudo bem, se você falar você, ok, Deus vai ouvir, né? Se você se for em nome de Jesus e se você orar em espírito e em verdade, mas se você chamar de senhor, ele vai gostar mais. Né? Que legal, então, que ótimo. Bom, eu já te dei essa liberdade, mas eu também, a primeira, eu me dirijo sempre a alguém como senhor e senhora. Bom, a sua pergunta é mesmo? Que momentos meditar? Em que momentos a gente pode meditar isso durante o nosso dia? Eu vejo assim que essa promessa de restauração, ela é tão importante nos dias de hoje de pandemia, quando nós estamos muito tristes, muitos estão deprimidos, muitos estão sem esperança, né? Todos colocando as esperanças em vacina, que eu acho importante, mas se a nossa esperança se resumir à vacina, nós seremos os mais infelizes dos homens. Né? Nossa esperança está em Cristo. Então, eu acho que muito disso chama a atenção da gente para uma necessidade de restauração da nossa vida nesse momento. Porque, assim, é agora que a gente está por baixo, que a gente está mal, que você vai ver um agir maravilhoso de Deus restaurando a sua vida. Então, essa promessa aqui, ela é essencial para os nossos dias hoje. É essencial para você falar isso para alguém. Olha, Deus é um Deus de restauração. Isso. Ele pode mudar a sua vida. Ele mudou a minha vida. Você quer saber como? Espero que todos nós possamos dar esse testemunho, né? De mudança, eu mentia e hoje eu falo a verdade, né? Eu roubava, trapaceava e hoje eu sou uma pessoa honesta, né? Eu não estava nem aí para Deus e hoje eu adoro a Deus. Eu rejeitava a palavra e hoje eu amo a palavra. Né? Eu era introspectivo, só me importava comigo mesmo, com as minhas coisas, e hoje as pessoas são importantes. Por quê? Porque Deus dá importância para as pessoas. Quem sou eu para não fazer isso? É verdade. Você falou uma coisa muito importante, presbítero, que é o testemunho, né? Como glorifica a Deus. E a gente vê em lugares, como a gente já pontuou antes, aqui em lugares onde a gente, humanamente olhando, não teria esperança de restauração. E como um testemunho desses é o que dá esperança para essas pessoas, assim, né? Que estão lá se sentindo, às vezes, abandonadas. E a gente chega e fala, Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na sua também. E isso é fenomenal. Eu acho que não tem coisa melhor, depois de ser restaurado, como eu já fui um dia, poder ver alguém viver a mesma coisa. Eu sempre falava assim que
encontrar Deus é como se a gente encontrasse um tesouro que quanto mais a gente dá, mais o nosso baú vai enchendo, assim. Essa é uma ideiazinha que eu tinha no começo, assim, da minha conversão, que eu sentia isso, que quanto mais eu daria daquilo que eu recebi, mais eu recebia para dar mais. É uma coisa de louco, uma comparação que eu fiz na minha mente. Essas comparações, o que são? São as suas meditações a respeito da palavra. Como né? você Interpreta. começou a digerir aquilo, sabe? Essas promessas de o que é encontrar Jesus, né? É a pérola de grande valor. É maior valor da vida. Exato. É o grande tesouro da vida. É muito gostoso isso. E promessa, né? Restauração. Muito bom, muito bom. Ai, presbítero, eu queria conversar muito mais, espero que, né, eu sei que terão mais programas, né, como a gente já começou o MENAP lá atrás, lá na rádio, né, e agora essa TV aqui, é uma caminhada, né, e a gente aprende muito. Quero agradecer a Deus pela sua vida, em primeiro lugar, agradecer a Deus por quem Ele é, né, e o que Ele faz através de gente, né, que nem a minha história também pegou lá atrás, transformou, e agora a gente está aqui distribuindo, sendo canais, né, nessa TV, que é uma benção, enfim. Nós não somos nada. Eu espero que a palavra fique, né, no coração das pessoas, mas quero pedir para o senhor deixar uma mensagem para quem está nos assistindo ou vai assistir futuramente, já agradecendo muito por ter aceitado nosso convite. Eu que agradeço, Lídia, por esse privilégio tremendo de poder, com você e com as pessoas que estão nos acompanhando, que irão nos acompanhar, né, compartilhar esse trecho da Palavra de Deus, um trecho tão maravilhoso que fala, que reforça esse caráter de restauração, do nosso Deus ser um Deus de restauração. Então, que nós creiamos nessa promessa, que nós meditemos nisso, que nós nos apropriemos dessa promessa, vivamos essa promessa, principalmente naqueles dias mais tenebrosos, naqueles dias em que nós, mesmo nós ficamos assim pensando, falando, nossa, eu acho que eu estou numa situação que agora realmente nada mais vai conseguir resolver. E Deus pode restaurar tudo, né? Principalmente, por exemplo, você pode estar com um problema de relacionamento conjugal. Será que Deus pode restaurar? Pode fazer ainda ser melhor do que era antes, né? Eu estou quebrado financeiramente, né? Será que existe esperança? Sim, desde que você não deposite, né, a sua confiança só no dinheiro pura e simplesmente, mas que seja algo assim, um meio, né, para você abençoar você, pessoas ao seu redor, né? Deus pode restaurar, sim. E eu creio que assim, se a gente meditar nessas promessas de Deus, se a gente meditar nessa promessa de restauração, você sempre vai acreditar que nenhuma situação é perdida e que Deus não possa resolver. Então, o recado, eu acho que é esse. Essa promessa de restauração, ela está comigo o tempo todo, né? Ela protege os meus pensamentos. Ela me protege de ceder a circunstâncias difíceis, a falta de esperança, a falta de fé, né? Ela me protege. É isso que a palavra faz quando os nossos pensamentos são renovados, né? Quando nós cremos na palavra. Como diz lá Romanos capítulo 12, versículo 2, né? Nós temos que renovar a nossa mente, nós temos que ser transformados pela renovação da nossa mente. E isso vai nos proteger nos dias difíceis. Nós vamos continuar crendo, nós vamos continuar orando, nós vamos continuar pregando, nós vamos seguir na vida, mesmo nesse deserto que é esse mundo que nós vivemos, fazendo um paralelo, porque Deus fez o povo chegar na Terra Prometida, nós chegaremos nessa nova Jerusalém, né? Nesse novo céu e nova terra. Que coisa linda. Nós chegaremos, essa é a promessa e eu creio nisso, então creiam nisso também. Amém. Que coisa linda, presbítero. Você tocou num ponto muito interessante, que a gente sempre tem um problema, a gente sempre tem problemas, né? E como essa palavra deu esperança, e esse é o propósito desse programa, de falar das promessas de Deus. E eu creio, assim, presbítero, muito forte,
que esse programa falou muito ao meu coração, como todos falam. Eu falo, a gente brinca aqui, quem apresenta, quem faz aqui, que quando a gente faz um roteiro, primeiro fala o nosso coração, primeiro começa a tratar na gente. E eu creio que, assim como essa mensagem que o senhor falou, nós temos nossos problemas, a gente acha que está tudo bonitinho aqui, não, mas nós temos problemas. E essa promessa vem nos dar esperança para os nossos problemas de hoje, aquilo que você está passando aí. Eu creio que se aconteceu comigo, se falou ao meu coração, também falou com você que está em casa. Tem gente até de Roma assistindo a gente, que é 14 horas lá, e ela falou aqui, deixa eu ver, cadê a Josiane, né? Falou que vai almoçar, que está assistindo de Roma, mas a gente recebe um feedback que fala, né? Então, assim, eu creio e espero que isso tenha, né, falado ao seu coração também, porque é algo maravilhoso poder meditar na palavra, nas promessas de Deus. E aqui, ó, quero só ler rapidinho. A Wanda falou, bom dia, presbítero Teru e a paz, gostei do tema da semana, muito assertivo. Glória a Deus por isso, né? A Rita está aqui, a Josiane, a Lise Toledo, a Lise daqui da igreja, a Gladys também, a Maria de Lourdes, que falou do devocional do pastor Marcos, e a Josiane. A Vitória também falou, é tão bom ser lembrado que nossa esperança está em Cristo, não há dificuldade que não possa ser superada nele. Amém. Muito bom, né? Presbítero, belíssima mensagem final, falou demais comigo, não só a mensagem final, todo o programa. E até a próxima. Muito obrigada. Obrigado.